As eleições estão chegando, mas você conhece os planos de governo dos candidatos? Nesse vídeo a gente vai continuar analisando os planos de governo para te ajudar a escolher o seu melhor candidato nas eleições de outubro. Vem comigo que vai ser sucesso. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o professor Brian e vou te auxiliar a compreender os planos de governo dos candidatos à presidência. Nesse vídeo a gente vai analisar temas como trabalho, economia, combate à corrupção, vamos ver propostas sobre o meio ambiente, combate à inflação, as políticas governamentais de três candidatos, os três que têm a maior intenção de voto: Lula, Bolsonaro e Ciro. Para esse vídeo eu te peço para você separar uma folha de papel, pega também algo para anotar na folha. Escreve aí os seus candidatos, o Ciro, Lula, Bolsonaro, na ordem que você preferir. Eu vou te apresentar os planos deles sem mencionar o nome do candidato. Eu apresento os tópicos, você vai comparar e aí eu vou apresentar quem é o candidato daquela proposta e você vai selecionar aquele que te agrada mais. Vou fazer isso tópico por tópico e embaralhando a ordem dos candidatos para deixar mais fiel a nossa escolha em relação ao plano de governo. Bora lá? Comecemos pelo trabalho. Em relação ao emprego, um plano vai dizer o seguinte: melhorar a legislação trabalhista, proteção a todas as formas de ocupação, autônomos, home office, entregadores, etc. Reestruturação sindical, maior democracia e solução ágil para conflitos. Cooperativismo e empreendedorismo para micro e pequenas empresas, tanto na cidade quanto no campo. E incentivo ao protagonismo da juventude no mercado de trabalho. O plano 2 pensa na criação do Plano Emergencial de Pleno Emprego. Novo Código Brasileiro de Trabalho, seguindo as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho. Regulamentar os direitos de trabalhadores de aplicativo. E o plano 3 pensa em criar emprego por meio de empreendedorismo, retirar a proteção estatal e deixar o trabalhador usar sua criatividade. Negociação direta entre trabalhador e empresa. Então, esse plano 3 está contra a atuação sindical e contratação de jovens, mulheres e idosos. Por fim, valorizar o serviço público por meio de reformas fiscais e capacitação técnica. Veja aí qual desses três planos te agrada mais. Escolheu ele? Muito bem. Você escolheu então? Tá aí o autor de cada um desses planos. Marca um ponto para o seu candidato. E ainda em relação ao trabalho, vamos para a remuneração. Temos um plano aqui que vai dizer que vai avançar no atual sistema previdenciário. Do jeito que ele está hoje, vai dar prosseguimento ao sistema previdenciário. O plano 2 vai retomar a valorização do salário mínimo e reconstruir a previdência social para a maioria. Já o plano 3 pensa em reajustar o salário mínimo e reformar a previdência em 3 níveis. Escolha qual desses planos te agrada mais. Escolhido? Muito bem, você escolheu este candidato. Tá aí, marca mais um ponto para o candidato da sua preferência. Clara a dinâmica, né? Vou apresentando as propostas, os planos de governo e você vai escolhendo esses planos. E aí, logo na sequência, eu já indico de qual candidato é. Você marca um ponto para qual plano você escolheu. E no final a gente vê qual você escolheu mais, qual desses candidatos teve maior número de votos da sua parte. Bora dar continuidade agora para um dos maiores tópicos deste vídeo, a economia. Economia é um dos temas mais desenvolvido pelos candidatos, então vamos desenvolver bem eles, dividindo aí em vários tópicos, começando pelo desenvolvimento. O plano 1 propõe retomar obras de infraestrutura, financiar políticas públicas, propõe 4 complexos: o agronegócio, petróleo, a saúde e a defesa. Propõe que o BNDES financie o desenvolvimento do país. Propõe um estímulo à economia criativa, quer dizer, gerar emprego e renda no ramo da cultura. Também elabora aí o plano 1, crédito para renegociar dívidas de famílias e empresas. O plano 2 diz o seguinte, abre aspas,
Estabilidade econômica e a sustentabilidade da trajetória da dívida pública através da consolidação do ajuste fiscal. Propõe facilitar crédito para startups, incentivar o turismo, ampliar mineração e agronegócio, privatizar redes de água e esgoto, fortalecer a iniciativa privada na manutenção de rodovias e buscar investimento privado nas ferrovias e hidrovias. E, por fim, criar meta para o desenvolvimento estratégico. Já o Plano 3 propõe investir em infraestrutura, reindustrializar o Brasil e fortalecer o agropecuária. Fortalecer empresas nacionais, tanto públicas quanto privadas. Ampliação dos acordos comerciais internacionais. Investimento em coleta e distribuição de água. Garantir a soberania e segurança energética. Fortalecimento dos bancos públicos. E renegociação de dívidas para famílias, pequenas e médias empresas. Veja qual desses 3 planos faz mais sentido para você e escolha um desses planos. Escolheu? Pois bem, a sua escolha é do candidato? Tá aí cada um dos candidatos. O Ciro no plano 1, Bolsonaro no plano 2, Lula no plano 3. Outro aspecto de economia é a inflação, um tema que está pegando a população brasileira. Vamos ver o que cada um deles pensa sobre isso. Embaralhamos de novo aqui os candidatos. Temos aí o plano 1. Implementar políticas públicas que mitiguem efeitos da inflação mundial. Propõe ainda o plano 2. Banco Central buscará menor inflação, com pleno emprego. Como exemplo, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. O plano 3 propõe combater a inflação e enfrentar a carestia, em especial dos alimentos, combustível e eletricidade, e também uma política cambial menos volátil. Qual desses planos faz mais sentido para você no combate à inflação? Escolheu? Anota aí então que você escolheu este fulano. Plano 1 é do Bolsonaro, plano 2 é do Ciro, plano 3 do Lula. Vamos embaralhar tudo de novo e pensar agora em relação à indústria. O que esses candidatos nos dizem? Plano 1. Recuperação e fortalecimento das estatais. Mobilizar produção e consumo no mercado interno. Fim da dolarização do combustível. Expansão das refinarias de petróleo. Indústria engajada na transição tecnológica, ambiental e social. Plano 2. Mudar política de preços da Petrobras. Recuperar e ampliar a capacidade das refinarias. Petrobras como uma empresa de ponta para as novas fontes de energia. E impulsionar a construção civil. E o plano 3. Ampliar privatizações, não investir em empresas estatais, mas, de alguma forma, investir em indústria de base, sobretudo siderurgia e metalurgia, e incentivar a indústria 4.0. Qual desses planos de governo faz mais sentido para você no que diz respeito ao desenvolvimento industrial? Escolheu o seu plano? Muito bem. O plano 1 é do Lula, o plano 2 é do Ciro, o plano 3 do Bolsonaro. Dá mais um ponto aí no plano que você escolheu. Tecnologias relacionadas ao desenvolvimento econômico. Plano 1. Propõe uma pesquisa científica e tecnológica voltada à melhora produtiva e econômica. Linhas de crédito ao consumidor para aquisição de celulares. O plano 2 propõe proteção da propriedade intelectual e defesa da concorrência. E implementar o 5G no Brasil. O plano 3 propõe investimento em ciência, tecnologia e inovação com liberdade de pesquisa. E também uma transformação digital, inteligência digital e bio e nanotecnologias. Escolha qual desses planos faz mais sentido no quesito tecnológico especial voltado à economia. Escolheu? Muito bem. O candidato que você escolheu foi este daí. Cada um alinhado no seu plano, né? O campo também é um assunto fundamental para a economia. O que dizem os candidatos? Vamos ver o plano 1. Diz o seguinte:
democratização da posse de terra, fazer reforma agrária. Fortalecimento da produção agrícola familiar, tradicional, agroecológica, sustentável. Fortalecimento do Embrapa, incentivar a produção de insumos e máquinas de ponta. O plano 2 pensa na doação de alimentos para a emancipação econômica dos agricultores familiares. Alinhar segurança alimentar com economia. Tratamento igual no campo. Tratar aí pequeno e grande produtor como sendo iguais. E liberdade para a posse de terra. Já o plano 3 pensa na segurança fundiária e regularização fundiária. Abre aspas, garantir a escritura da casa e do terreno para quem hoje tem medo do amanhã. Fecha aspas. Muito bem, esses são os planos dos candidatos para o campo. Veja qual faz sentido para você e escolha um deles. Escolheu? Muito bem, a sua escolha foi para este candidato. Marca mais um ponto para o candidato que lhe agradou o plano que a gente analisou aqui. Próximo ponto vai ser a política fiscal. Vamos ver o que os 3 candidatos pensam sobre a política fiscal. Temos aí um primeiro candidato que vai dizer aliviar o peso do Estado, diminuindo a arrecadação fiscal, deixar o Estado mais leve aí. Plano 2 pensa na reforma tributária. Essa reforma tributária vai taxar dividendos e grandes fortunas. Pensa também em alterar a carga tributária, diminuindo a carga tributária da produção e do consumo e deixando ela voltada para renda. Carga tributária mais para renda do que da produção e do consumo. E simplificação e unificação de alguns impostos também. Assim como revogar o teto de gastos. E o plano 3 propõe um regime fiscal sustentável, transparente e que inclua os mais pobres. Propõe também uma reforma tributária solidária, justa e sustentável. Quer dizer, menor imposto para os pobres, maior imposto para os super ricos. Propõe ainda um mecanismo de correção da sonegação fiscal. E também a revogação do teto de gastos. Qual dessas 3 políticas fiscal você acha que vai ser melhor para o Brasil? Escolha a sua opção, que eu vou te falar já quem é cada um desses planos. Está aí na tela os referidos candidatos e suas propostas para a política fiscal. Nosso último tópico de economia vai ser privatização. Vamos ver um primeiro plano aqui. Nesse plano, está escrito nele propostas claras contra a privatização, contrária à privatização, defendendo Petrobras, Eletrobras e Correios, por exemplo, como empresas públicas. Vai defender que as estatais são destinadas ao desenvolvimento econômico, ao progresso social e soberania energética. Esse é o plano 1. Plano 2, ele já não fala muito sobre a sua postura sobre privatização, nem se é a favor, nem se é contra. O que diz o plano 2 é que vai investir em empresas estatais e também vai fazer parcerias com empresas privadas. Plano 3, ele é claramente a favor da privatização ou desestatizações. O plano 3 também diz que vai incentivar a iniciativa privada e fazer concessão dos serviços públicos. Esse é o plano 3. Esse está mais fácil de saber quem é quem, né? Se você conhece um pouco os candidatos, talvez você saiba o que eles pensam. Mas, de toda forma, está aí já mostrando para você o que cada um desses planos, a quem se refere cada um desses planos. Tem bastante assunto a economia para a gente analisar, hein? Por isso eu pedi para você pegar uma folha de papel e ir anotando os candidatos e ticando quais planos você gosta mais. No final a gente vai somar tudo e ver qual desses candidatos tem o plano que mais te agrada. Isso porque a gente não está nem levando em consideração aqui aspectos de desenvolvimento social, como saúde, educação e outros mais. Mas a gente já viu sobre eles. E está neste vídeo que aparece aqui em cima para você. Você pode fazer essa pesquisa nele também na sequência. Mas, por enquanto, vamos dar sequência a um outro tópico, que é
ambiente, o meio ambiente. Para esse tópico, vamos ver em duas partes. A primeira são as ações protetoras, quer dizer, o que cada candidato propõe para proteger o meio ambiente. Em primeiro lugar, aqui nesse plano 1, eliminação gradual da energia termoelétrica e o uso de energia limpa e renovável. Propõe o zoneamento econômico e ecológico do país, especialmente na Amazônia. Proteção fundiária e fiscalização, utilizando IBAMA, INPE, Embrapa. Diminuir desmatamento e promover reflorestamento. Plano 2. Combater desmatamento ilegal e promover desmatamento líquido zero. Combater crimes ambientais de milícias, grileiros, garimpeiros. Cumprir metas de redução de carbono. Promover cidades ecológicas. Promover agropecuária sustentável. E a indústria mineradora vai estar compromissada com a proteção ambiental também. Por sua vez, o plano 3 propõe o combate a queimadas ilegais. Combate o tráfico de drogas e a mineração ilegal. Liberdade para a exploração e uso responsável de recursos naturais. Incentivar bombeiros voluntários. Esse é o plano 3. Qual destas três propostas você acha que vai proteger melhor o nosso meio ambiente aqui no Brasil? Escolha e anote o candidato. Tá aí, o candidato que você escolheu que acha que vai proteger melhor o meio ambiente. A segunda parte sobre o meio ambiente também é o desenvolvimento sustentável. Eles falam sobre isso também. Plano 1, conciliação e integração entre lavoura, pecuária e floresta. Favorecer atividades locais rentáveis e sustentáveis. Investir em pesquisa científica e tecnológica. Energia verde, quer dizer hidrogênio verde. Incentivo à atuação do setor privado. Plano 2. Propõe a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Um parque industrial moderno, produtivo e ecológico. Economia digital e verde. Em relação à energia, o Plano 2 propõe expansão de fontes limpas e renováveis. Fortalecimento da FUNAI. O Plano 3, para a gente completar esse tópico, propõe um turismo ambiental e etnoturismo. Aumento da produção de energia sustentável, sem comprometer a geração de combustíveis fósseis. Usar os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para gerar energia limpa. Oferta de green bonds, títulos verdes, e atuar no mercado de crédito de carbono e usar inteligência artificial para as políticas públicas ambientais. E por fim, investir no mercado de serviços ambientais e promover pesca sustentável. Essa é a proposta do plano 3. Então, temos aí os três planos dos três candidatos. Qual desses planos você acha que vai ser melhor para o desenvolvimento sustentável no Brasil? Escolheu? Muito bem, você escolheu este candidato. O plano 3 é o Bolsonaro, o plano 2 é o Lula, o plano 1 é o Ciro. O nosso próximo e último tópico vai ser voltado às políticas do governo. Vamos ver o que os candidatos pensam na proposta da própria política e atuação governamental. Sobre esse assunto de política, a gente também tem vídeos sobre esse assunto, explicando filosoficamente do que se trata a política. Aparece aqui em cima para você assistir depois, caso queira. Agora vamos analisar o que os candidatos pensam sobre a política governamental. O primeiro ponto é sobre o poder público. No plano 1, diálogo democrático entre governo nacional e governos estaduais. Intermediar os diferentes interesses. Recuperar a política externa. Garantir a soberania nacional junto ao mundo. Fortalecer o Mercosul, BRICS, etc. Plano 2 propõe garantir, abre aspas, a defesa dos interesses nacionais e da soberania do país, fecha aspas. Propõe um pacto federativo, vai buscar o apoio de governadores e de prefeitos. E uma participação popular, em especial plebiscitos. E o plano 3 propõe modernizar a governança pública, fortalecer a segurança jurídica alinhada com a liberdade econômica.
Transparência ativa do governo, com auxílio de tecnologias. Participar de acordos internacionais. Esses são os 3 planos para referentes ao poder público no governo. Qual você acha que faz mais sentido? Anotado aí? Muito bem, os candidatos são esses. Plano 1, Lula, plano 2, Ciro, plano 3, Bolsonaro. Coloque aí um pontinho na sua folha de papel para este candidato. Outro aspecto são sobre as eleições. O plano 1 propõe um ambiente democrático e eleições livres. O plano 2 propõe o fim da reeleição. E o plano 3 propõe aí defender a democracia, propõe defender o resultado das urnas e cumprir com a Constituição Federal. Essas são as propostas dos 3 candidatos sobre as eleições. Escolha o seu, que eu te falo já quem é quem. Está aí na tela, cada um deles, o que pensam sobre as eleições. Sobre exército, o que eles pensam sobre o exército? Plano 1 pensa, na verdade não pensa muito. O plano 1 não faz uma abordagem direta sobre o exército. Mas diz que o exército vai atuar contra o desmatamento, por exemplo. Plano 2 diz que o exército deve proteger o território nacional, conforme consta na Constituição Federal. E o plano 3 propõe um governo apoiado nas Forças Armadas. Escolha aí qual você acha mais interessante a política governamental em relação ao exército. Tá aí o que cada um se propôs a fazer. Sobre corrupção, um dos temas mais interessantes e que as pessoas mais querem saber. O que esses candidatos propõem sobre a corrupção? No plano 1, propõe maior controle interno. Propõe o uso de tecnologias modernas para sinalizar anomalias. Assumir compromissos de transparência de dados públicos. O plano 2 vai propor a prevenção e combate à corrupção. Transparência no orçamento público, quer dizer que está indo contra o orçamento secreto. E transparência e integridade pública, cumprimento da lei de acesso à informação. Já o plano 3 vai extinguir o foro privilegiado dos parlamentares. Mantém o foro privilegiado para chefes do executivo, mas de resto, fim do foro privilegiado. Abre aspas, abertura completa do sigilo bancário e fiscal. Válido para, fecha aspas, válido isso para líderes do executivo. Endurecimento à fiscalização de agentes públicos. Para as empresas, propõe ações antitrust e contra oligopólios. E para os partidos, maior transparência das suas contas. Por fim, desburocratização e digitalização dos serviços do governo federal. Esse é o plano 3. Qual desses planos você acha que vai ser melhor para combater a corrupção no país? Veja qual faz sentido. Anote aí, pegue seu lápis e sua caneta e coloque o seu voto para este candidato que aparece aí na tela. É ele que você acha que vai ser o melhor representante para combater a corrupção. No que diz respeito à democracia, nosso último tópico. Democracia, o que eles vão dizer? Primeiro candidato vai elaborar um plano para a democracia, mas um plano muito genérico. Não fala nada específico. Fala bastante sobre democracia, mas nenhuma proposta concreta sobre democracia. Diz genericamente que vai defender a democracia e a liberdade. O segundo candidato vai dar maior participação popular por meio de plebiscitos. E também vai fortalecer a democracia, garantindo igualdade de direitos e garantindo liberdade. O plano 3 vai defender o Estado democrático de direito. Propõe aí a defesa dos direitos civis, como a liberdade individual, a liberdade religiosa, para manter a democracia no país. O plano 3 também vai aplicar
uma participação popular mais direta, um diálogo com o judiciário para prevalecer a cidadania e soberania democrática, vai garantir a liberdade de imprensa, combater fake news e discurso de ódio e é contrário aos golpes e ditaduras. Esta é a proposta do Plano 3 para a democracia no Brasil. Qual desses 3 planos você acha que vai ser melhor para manter a democracia no Brasil? Escolha um desses planos que eu te falo qual é o candidato. E o candidato do plano 1 é o Bolsonaro, do plano 2 é o Ciro, do plano 3 é o Lula. E assim encerramos a nossa análise dos planos de governo. Agora é só pegar a sua folha, somar os pontos de cada candidato e ver qual deles você se identifica mais. Esse não é o único critério. Para a gente escolher o nosso candidato, também pode ser utilizado o histórico que o partido tem, a ideologia do partido desse candidato, a própria simpatia que a gente tem com o candidato e a aversão que a gente tem a outro, são critérios possíveis de serem utilizados. Porém, é importante a gente ter em vista os planos de governo. Por isso, eu fiz esses vídeos para você. E, se você quiser, é só compartilhar com a gente. Escreve aqui nos comentários quantos pontos você fez em cada um desses candidatos. Espero ter te ajudado e boas eleições para todos nós. Um beijo no coração e até mais.